Uma mulher de salto alto vermelho gritava no meio do lobby lotado de hóspedes, enquanto um funcionário de uniforme cinza estava ajoelhado no chão de mármore. As câmeras de celulares se multiplicavam, capturando cada segundo daquela humilhação pública que parecia não ter fim. Mas aquele homem humilhado guardava um segredo devastador que em minutos transformaria tudo. Ninguém imaginava que ele era o dono daquele império hoteleiro inteiro. Tudo começou 6 semanas antes, quando André Almeida estava em sua cobertura com vista para a Avenida Paulista, comemorando mais um ano de sucesso. Aos 52 anos, ele comandava a rede Grand Palace com 12 hotéis, 5 estrelas espalhados pelo Brasil inteiro. Seu império faturava 50 milhões anuais, mas algo perturbador estava prestes a manchar toda aquela conquista. Uma denúncia anônima chegaria mudando absolutamente tudo. Naquela manhã de terça-feira chuvosa, André recebeu um envelope pardo sem remetente deixado misteriosamente na portaria de seu prédio residencial. Dentro, havia fotos chocantes de funcionários chorando, relatos escritos à mão descrevendo abusos sistemáticos e um bilhete simples. Seus gerentes destroem vidas diariamente. As mãos de André tremeram ao ler cada palavra que denunciava crueldade institucionalizada acontecendo sob seu nome e sua marca. O empresário não conseguia acreditar que aquela violência psicológica existisse dentro da empresa que construiu com tanto orgulho e dedicação pessoal. Ele sempre valorizou funcionários, oferecia salários acima da média do setor, investia em treinamentos constantes de qualidade e excelência. Mas as fotos não mentiam. Pessoas chorando em uniformes do Grand Palace, expressões de pavor e desespero genuínos nos rostos. Mas será que aquilo era real ou apenas uma armação para prejudicá-lo? André decidiu investigar pessoalmente sem avisar absolutamente ninguém da diretoria, conselho ou departamento jurídico sobre aquelas acusações gravíssimas recebidas. Ele visitou o hotel principal em Moema na quinta-feira seguinte, circulando discretamente pelo lobby observando cada interação com atenção especial redobrada. Foi então que presenciou a primeira cena que confirmou seus piores medos mais profundos e perturbadores. A gerente Patrícia humilhava publicamente uma camareira idosa. A senhora de uniforme cinza havia demorado 5 minutos extras arrumando um quarto presidencial, e Patrícia apareceu como um furacão destrutivo implacável. A gerente loira gritava insultos terríveis que ecoavam pelo corredor, fazendo hóspedes saírem dos quartos constrangidos pela situação absurda. A camareira idosa pedia desculpas com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, mas Patrícia ameaçava demissão imediata sem justa causa nenhuma. André observou escondido, sentindo o sangue ferver de indignação absoluta. Naquela noite insone na cobertura, André tomou a decisão mais ousada de toda a sua carreira empresarial de 3 décadas no setor hoteleiro. Ele se infiltraria como funcionário da limpeza para ver a verdade nua e crua que os relatórios gerenciais nunca mostravam. Durante 2 semanas, preparou meticulosamente cada detalhe do disfarce perfeito que o tornaria completamente invisível para todos. Deixou a barba crescer mais que o normal. Comprou uniformes usados idênticos aos dos funcionários. Na segunda-feira seguinte ao amanhecer, André chegou ao Grand Palace transformado em José Silva, novo contratado da equipe de limpeza temporária terceirizada. Seu coração martelava no peito com medo de ser descoberto, mas as pessoas passavam por ele sem o menor sinal de reconhecimento. Patrícia até esbarrou nele no corredor estreito dos fundos e apenas resmungou: "Sai da frente", com desdém visível no rosto maquiado. A invisibilidade social dos trabalhadores humildes era real e dolorosa de experimentar, diretamente na própria pele machucada. Seu João, supervisor de limpeza há 30 anos no hotel, foi designado para treinar o novato recém-chegado naquela manhã chuvosa de segunda. O senhor de cabelos brancos crespos explicava pacientemente cada procedimento com gentileza, que contrastava brutalmente com o ambiente tóxico ao redor. André percebeu imediatamente que aquele homem humilde,
carregava sabedoria e dignidade que nenhum curso de MBA jamais ensinaria. Mas logo descobriria que seu João sofria abusos diários terríveis que ninguém no alto escalão conhecia. A primeira humilhação aconteceu ainda na manhã daquele primeiro dia de disfarce, quando André limpava o lobby principal do hotel luxuoso. Patrícia surgiu acompanhada de clientes VIP estrangeiros em tour pelas instalações e ordenou que José saísse imediatamente dali, porque faxineiros não podem ser vistos em áreas nobres durante horário comercial. André tentou explicar que ainda faltava metade do trabalho, mas Patrícia gritou ameaças de demissão sumária na frente de todos os presentes constrangidos. O empresário disfarçado foi empurrado para os fundos escuros do hotel, onde os trabalhadores comiam em pé num corredor apertado e mal iluminado. Não havia refeitório adequado, apenas um micro-ondas velho quebrado e uma mesinha plástica para 23 funcionários no turno diurno. André sentiu vergonha profunda ao perceber que enquanto hóspedes jantavam em restaurante estrelado Michelin, seus funcionários comiam marmita gelada em pé. Mas o pior ainda estava por vir nas próximas horas. A segunda humilhação foi ainda mais cruel e reveladora sobre a cultura podre que infectava aquele ambiente corporativo, aparentemente impecável externamente. André estava limpando o banheiro de um quarto quando uma hóspede reclamou falsamente que ele teria roubado uma joia valiosa. Patrícia nem investigou a acusação infundada. Imediatamente chamou Rodrigo para revistar José ali mesmo no corredor lotado de testemunhas. As mãos rudes do segurança vasculharam todos os bolsos encontrando apenas um sanduíche amassado e moedas. Mesmo sem encontrar nada incriminatório que comprovasse a acusação mentirosa, Patrícia descontaria o valor da suposta joia do salário de José sem qualquer prova. A gerente justificou dizendo que funcionários pobres sempre roubam e que precisam aprender a não mexer nas coisas dos ricos importantes. André filmou tudo discretamente com um celular velho escondido, documentando cada palavra de preconceito institucionalizado. Mas algo dentro dele queria desistir do teste antes que a dor emocional se tornasse insuportável e esmagadora demais. Foi seu João quem impediu André de revelar tudo prematuramente naquela tarde difícil, quando o empresário disfarçado chorava escondido no depósito. O senhor de 67 anos compartilhou sua marmita dizendo que aquilo era apenas um dia normal de trabalho no Grand Palace. Ele contava histórias de colegas demitidos injustamente, de funcionários que sofreram colapsos nervosos, de pessoas que se endividaram pagando prejuízos inventados. André percebeu que a denúncia anônima viera dele. Seu João teve coragem de expor tudo arriscando o emprego necessário. A terceira humilhação aconteceu no final daquela primeira semana infernal, quando André testemunhou Patrícia assediando moralmente Camila, a recepcionista jovem. A gerente exigia que a moça de cabelo cacheado fizesse horas extras não remuneradas todos os dias, senão seria demitida sumariamente. Camila chorava silenciosamente no balcão, enquanto atendia hóspedes com um sorriso profissional falso, escondendo o desespero interno. André interveio oferecendo ajuda, mas Patrícia o expulsou ameaçando chamar a polícia caso ele assediasse funcionárias durante o expediente. Durante o fim de semana, André não conseguiu descansar pensando em todas as vítimas daquele sistema cruel de exploração e humilhação sistemática. Ele reuniu todas as filmagens gravadas, catalogou cada abuso documentado, preparou dossiês completos sobre Patrícia e outros gerentes cúmplices. Mas antes de agir decisivamente, precisava de mais provas irrefutáveis que resistissem a qualquer questionamento jurídico posterior. Na segunda-feira voltou determinado a chegar até o fundo daquele poço sem fim de maldade institucionalizada que manchava seu legado. A quarta humilhação foi a mais violenta e perigosa de todas as situações absurdas vividas até aquele momento crítico decisivo. André estava limpando a piscina da cobertura quando escutou gritos vindos da sala de gerência nos fundos administrativos do último andar. Ele se aproximou silenciosamente e viu através da porta entreaberta
Patrícia ameaçando fisicamente seu João com um objeto pesado. A gerente acusava o supervisor de contaminar novatos com ideias sindicalistas e exigia que ele renunciasse imediatamente sem direitos trabalhistas. O senhor de cabelos brancos recusou, dizendo que trabalhava ali há 3 décadas e conhecia todos os seus direitos garantidos por lei. Patrícia partiu para cima dele, empurrando seu João contra a parede de vidro com força desproporcional e violência explícita preocupante. Foi quando André não aguentou mais segurar o personagem. Ele entrou na sala impedindo a agressão física em andamento, filmando tudo. A gerente ficou lívida de raiva, ordenando que Rodrigo prendesse aquele faxineiro maluco invasor em algum lugar até a polícia chegar. André apanhou deliberadamente dos seguranças que obedeciam ordens diretas de Patrícia, sem questionar a moralidade das ações violentas praticadas contra a inocente. Ele protegeu apenas o celular com as filmagens, enquanto era arrastado pelos corredores até o subsolo escuro do hotel fechado. Seu corpo machucado doía intensamente, mas a dor emocional de ver sua empresa transformada em campo de tortura psicológica era infinitamente maior. Trancado numa sala sem janelas, André finalmente acionou o plano de revelação que preparara cuidadosamente há semanas, aguardando o momento perfeito. Através de mensagens pré-programadas, toda a diretoria do Grand Palace foi convocada para reunião emergencial urgente no hotel principal naquela mesma tarde. O departamento jurídico, recursos humanos, conselho administrativo e até a imprensa especializada receberam convites misteriosos para um anúncio importante que mudaria tudo. Patrícia não fazia a menor ideia que o império estava prestes a desabar sobre sua cabeça em questão de minutos. A armadilha estava perfeitamente montada e não havia mais escapatória possível para ela. 2 horas depois, Patrícia abriu a porta do subsolo, onde mantinha José preso ilegalmente, para resolver a situação antes que virasse escândalo. Ela ofereceu dinheiro para o faxineiro ficar quieto sobre tudo que viu e sofreu durante aquelas semanas de teste infiltrado. André recusou calmamente, dizendo que algumas coisas não tinham preço e que justiça valia mais que qualquer suborno oferecido. A gerente loira perdeu a paciência, partindo para ameaças diretas de violência física, caso ele não aceitasse acordo. Foi naquele momento exato de tensão máxima absoluta que as portas do subsolo se abriram, revelando 10 pessoas sérias com pastas. O departamento jurídico, diretores, advogados externos e até 2 delegados da Polícia Civil entraram em fila, documentando tudo o que viam. Patrícia ficou branca, reconhecendo rostos importantes, mas ainda não entendia o que estava acontecendo ali embaixo naquele momento. André se levantou lentamente, limpando o sangue do rosto e removendo o boné velho que escondia parte dos cabelos característicos que todos conheciam. A transformação foi gradual, mas devastadora para Patrícia, quando finalmente reconheceu os olhos do dono, que via em reuniões trimestrais de resultados corporativos. O chão literalmente desapareceu sob os pés da gerente quando a verdade impossível se revelou de forma brutal e irrefutável. O mendigo humilhado era André Almeida, o homem mais poderoso da rede hoteleira, aquele que assinava todos os contra-cheques dela mensalmente. Patrícia tentou gaguejar desculpas patéticas, mas André levantou a mão, silenciando-a com autoridade absoluta reconquistada. Você está demitida por justa causa e responderá criminalmente por múltiplos crimes, disse André com voz que ecoou pelas paredes frias do subsolo. A gerente tentou argumentar que apenas fazia seu trabalho mantendo eficiência operacional, mas os advogados apresentaram dossiês completos com provas irrefutáveis, filmagens, testemunhos de 17 funcionários, documentos falsificados, desvios financeiros descobertos durante a investigação paralela realizada. Patrícia não era apenas cruel. Era criminosa que roubava da empresa há anos sem ser detectada. A segunda revelação chocou até os diretores presentes, que achavam conhecer todos os problemas da rede hoteleira nacional em detalhes completos. André anunciou que Patrícia tinha cúmplices em outros hotéis da rede, formando uma quadrilha de gerentes que desviavam verbas sistematicamente.
Recursos destinados a benefícios de funcionários eram embolsados, fornecedores superfaturavam produtos dividindo propinas, auditorias eram fraudadas com documentação falsa. O rombo financeiro ultrapassava 3 milhões de reais acumulados em 5 anos de esquema criminoso organizado. A terceira revelação foi a mais emocionante e transformadora de todas as mudanças anunciadas naquela tarde histórica no Grand Palace. André promoveu seu João a gerente-geral de todos os 12 hotéis da rede com salário executivo e autonomia total. O senhor de cabelos brancos chorou copiosamente sem conseguir falar, enquanto colegas aplaudiam emocionados com justiça, sendo finalmente feita corretamente. André explicou que aquele homem humilde demonstrou valores verdadeiros ao denunciar abusos anonimamente, mesmo arriscando tudo o que tinha de mais precioso. Patrícia foi algemada saindo do hotel pelos fundos, onde sempre forçou funcionários a se esconderem durante visitas importantes de fiscalização. As câmeras de imprensa capturavam cada momento daquela queda espetacular, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, a assistir em tempo real. A gerente que humilhava dezenas diariamente agora, experimentava na própria pele o gosto amargo da humilhação pública devastadora. Rodrigo também foi demitido por cumplicidade, mas recebeu chance de recomeçar após tratamento e trabalho comunitário obrigatório. Camila foi promovida a supervisora de recepção, com aumento salarial de 40% e autonomia para contratar sua própria equipe. A jovem de cabelo cacheado finalmente sorriu de verdade, prometendo criar um ambiente acolhedor onde ninguém mais sofreria calada. André implementou canal anônimo de denúncias, câmeras em todas as áreas, treinamentos obrigatórios sobre respeito e dignidade humana básica. O império que construiu precisava refletir os valores que sempre defendeu, desde o início humilde. 3 meses depois da revelação transformadora, André voltou ao Grand Palace vestido normalmente como empresário, mas trazendo mudanças estruturais profundas, revolucionárias. Refeitório digno com comida quente gratuita para funcionários, creche para filhos de trabalhadores, plano de saúde familiar completo estendido. Os custos operacionais aumentaram 15%, mas a produtividade triplicou, porque funcionários felizes trabalham melhor e com mais dedicação. As avaliações online do hotel dispararam para 5 estrelas unânimes com elogios ao atendimento. Seu João comandava reuniões executivas com sabedoria prática, que nenhum MBA poderia ensinar aos gestores de carreira tradicionais sem experiência. Ele implementou rodízios de função, onde gerentes trabalhavam um dia por mês como camareiras, cozinheiros, faxineiros para desenvolver empatia. A resistência inicial de alguns executivos desapareceu, quando perceberam que entender todas as funções tornava decisões administrativas mais inteligentes. O Grand Palace virou case de sucesso em gestão humanizada, estudado em universidades empresariais. André criou o Instituto Grand Palace, oferecendo cursos gratuitos de hotelaria para jovens de comunidades carentes com garantia de emprego. Mais de 500 famílias já foram transformadas pelo programa que oferecia não apenas capacitação técnica profissional, mas restauração de dignidade. O empresário entendeu que sua missão transcendia lucros. Era criar oportunidades genuínas de mudança social através do trabalho digno. E tudo começou com coragem de se disfarçar e enxergar verdades que o poder torna invisíveis. Patrícia cumpriu 4 anos de prisão por formação de quadrilha, peculato e cárcere privado, qualificado com provas irrefutáveis em vídeo. Ela saiu transformada trabalhando humildemente numa pousada simples, aprendendo diariamente sobre respeito e empatia genuína com pessoas. A queda ensinou o que anos de sucesso profissional nunca ensinaram. Dignidade humana é fundamento de qualquer sociedade civilizada. Às vezes precisamos perder tudo para finalmente entender o que realmente importa na vida. A história de André Almeida ensina que não importa quanto poder temos, todos merecem ser tratados com dignidade básica universal. Riqueza material vale nada se for construída sobre sofrimento alheio,
e exploração sistemática de vulneráveis. O verdadeiro sucesso se mede pelo impacto positivo que causamos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Humildade não é se fazer pequeno, mas reconhecer que todos têm valor independente de função ou posição social ocupada. Se você tem autoridade sobre outras pessoas, use-a sempre para elevar e nunca para destruir quem está embaixo hierarquicamente. Se você vê injustiças acontecendo, não seja omisso como Rodrigo foi inicialmente. Denuncie e defenda os indefesos com coragem. Se você enfrenta humilhação, saiba que seu valor não depende da opinião de pessoas cruéis temporariamente poderosas. A justiça pode demorar, mas sempre alcança quem pratica o mal consciente e deliberado contra inocentes. A maior riqueza que acumulamos na vida não está em bancos, mas nos corações que tocamos positivamente com bondade. André aprendeu que o disfarce revelou não apenas crueldade alheia, mas sua própria responsabilidade como líder ausente. Nenhum sistema funciona sozinho. Precisamos vigilância constante para garantir que valores humanos sejam respeitados eternamente. O teste do disfarce terminou, mas o compromisso com dignidade humana é para sempre e jamais pode cessar.